Olá, quarto ano, tudo bem? Então, prontos para a próxima aula? Hoje na área de conhecimento de ciências humanas, no nosso componente curricular Geografia. Vamos recapitular rapidamente como a gente começou a fazer a introdução do primeiro capítulo, porque é muito importante que vocês façam um link de informações. Então, no nosso primeiro capítulo, nós começamos a falar sobre, diversidade cultural do Brasil. E aí aqui tem um rostinho de uma Índia. O que isso quer dizer? Nós falamos primeiro sobre a população brasileira. Nós falamos sobre os habitantes, os primeiros habitantes do Brasil, que foram os índios. Nós falamos sobre os portugueses. Nós falamos sobre os africanos, inclusive nós falamos deles também em história, não é? Então, isso só reforça que as disciplinas, elas são interligadas, tá bom? Não esqueçam disso, ok? Então, vamos lá? Vamos para a página 181 do livro de vocês, tá? Na página 181, vem uma coisa aqui muito interessante, ó. Aqui vem duas figuras, dois quadros, né, com duas figuras diferentes, completamente diferentes, e eu vou fazer uma introdução breve. Por quê? Porque fala de uma coisa muito importante, que é construindo uma casa de nome Ndebele. O que isso quer dizer? Vamos descobrir? No continente africano, existem inúmeras tribos espalhadas pelo território, e o que permite que a África apresente grandes diversidades culturais. A África do Sul existe uma aldeia chamada Ndebele, e é reconhecida por suas manifestações artísticas visíveis, especialmente na fachada de suas casas. São tradições ancestrais. Vamos pesquisar essa palavra? Ancestrais, o que será que isso quer dizer? Então, não esqueçam, pesquisem sobre a palavra ancestrais, tá? E que são passadas de mães para filhas, pois somente as mulheres podem produzi-las. Gente, olha que espetacular que são essas pinturas. Olha, nas casas. E passado de geração por geração, isso é fenomenal, não é verdade? E aí a gente vai pular aqui para a página 182. Que fala agora, começa a falar sobre os outros povos, né? Nós falamos sobre os índios, nós falamos sobre os portugueses e nós falamos sobre os africanos. Porém, nós sabemos que nós temos aqui alemãos, nós temos italianos, nós temos holandeses, poloneses, japoneses. E nós temos aqui os latino-americanos. Gente, todos esses povos foram muito importantes para o desenvolvimento e a nossa cultura no nosso país, por ser tão diversificada. E principalmente, uma coisa muito importante, foi muito importante para a gente ter essa característica da miscigenação, que eu falei tanto sobre a miscigenação, né? É exatamente isso, é a mistura de culturas e de povos, tá? Por quê? Porque nós, em todo tempo, fomos colonizados por vários povos, e de geração por geração houveram misturas, né? Índios com portugueses, portugueses com negros, portugueses com europeus e índios, e assim, essa mistura toda deu-se a miscigenação, que é a mistura de culturas e de povos, tá bom? Cada um desses povos tem características muito importantes, tá? Vamos a algumas observações?
Além dos indígenas, né, que nós já sabemos, dos portugueses e dos africanos, tem os europeus, que os portugueses são europeus, mas além dos portugueses vieram os alemãos. Os alemãos chegaram aqui no território brasileiro em 1818. Tem regiões muito importantes no nosso país. Lá no meu fundo tem um mapa, tá vendo? Na próxima aula eu vou aproximar para vocês terem uma noção das regiões. Mas a gente tem regiões muito significativas no nosso país que foram colonizadas por alemãos, italianos principalmente, e holandeses. Então essas regiões, elas estão espalhadas entre o sul e também entre o sudeste. Vou dar um exemplo: no Espírito Santo tem várias cidades que foram colonizadas por alemãos e italianos, inclusive uma das cidades é uma cidade que a minha mãe mora. E no sul tem muita influência de alemãos, italianos e holandeses. Então vamos lá? Os alemães chegaram aqui em 1818. Depois veio uma outra migração. E nessa outra migração chegaram aqui os italianos. Eles chegaram em 1870. E também vieram e colonizaram uma região ou algumas regiões do nosso país. O que é importante vocês saberem? Esses povos, sejam eles indígenas, sejam eles africanos, sejam eles europeus ou asiáticos, eles foram muito importantes para nossa existência hoje. Por quê? Porque através da cultura deles e da sobrevivência deles que eles trouxeram para o nosso país, a gente começou a se desenvolver de uma forma diferenciada do que era antes, quando a gente era colônia, quando a gente ainda era parte de Portugal. Então, prestem atenção, porque é muito importante que vocês entendam que essa miscigenação e essa mistura de todas essas pessoas que vieram de continentes diferentes fizeram com que a gente tivesse culturas diferenciadas, e eles foram importantes na formação do nosso país, tá bom? Depois vieram os holandeses. Os holandeses chegaram aqui por volta de 1858 até 1860, e eles também colonizaram uma parte de uma região. E cada um tinha uma característica muito expressiva, e todos eram muito voltados para a parte da agricultura. Isso era muito forte no povo europeu, tá bom? Depois chegaram os poloneses. Os poloneses chegaram em 1869 até 1889, e esses povos, eles eram muito característicos também, principalmente porque eles tinham até por história, né, de vida deles, eles tinham uma forma de se reinventar, de criar com muita facilidade recursos. Por quê? Porque eles sofreram muito em anos anteriores, e eles chegavam nos países que eles iam habitar ou nas regiões que eles iam habitar, e eles se desenvolviam nessa área de criação. Eles são muito bons nisso, né? E aí, ó, tem aqui, cada fotografia tem as regiões específicas das quais eles chegaram. Depois chegaram os japoneses, e os japoneses chegaram em 1908. E tem aqui também a região onde eles se instalaram, qual era a característica predominante desse povo, que é o asiático, e qual a influência cultural deles para nós. Então, gente, olha só, as duas páginas é isso aqui. E aí, ó, o que eu quero dizer para vocês? Cada um desses povos, e depois tem aqui também, ó, os latinos americanos, tá? Os latinos americanos também foram colonizados por europeus de diversas regiões. E aí a gente sabe que tem aqui, né, América do Sul,
e tem a nossa América Central e tem a América do Norte. Então, tem muita influência também de culturas desses povos latinos americanos aqui no Brasil também. O que eu tinha que pedir de pesquisa além da mão na massa, que é a atividade de vocês? A mão na massa, ó, que é a atividade com 4 perguntas, que eu vou gravar no próximo vídeo para vocês as perguntas e as respostas, e vou gravar para vocês o pedido de pesquisa, tá bom?